Olá, meu jovem padawan. Então, eu vou te ensinar agora como você pode fazer pesquisas na internet com o seu agente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu agente e deixar aberta a aula aqui do lado, tá? Então, esse aqui é o meu agente que eu crio todas as aulas do curso, todo o material do curso. Então, eu estava, inclusive, planejando as aulas por aqui, tá? Então, essa aula aqui, ela é baseada numa dúvida que eu vejo muito no grupo, que é como navegar na internet, como usar o melhor possível do seu agente, tá? Então, primeiro vamos falar o que seu agente já faz por padrão. Então, o seu agente, por padrão, ele já navega na internet, tá? E ele tem duas ferramentas de busca que ficam disponíveis sem nenhuma configuração, sem chave API e sem custo extras, que são as primeiras coisas que seu agente vai usar quando você pedir para ele pesquisar alguma coisa. Então, a primeira coisa que ele tem nativa é esse Web Search. Então, ele busca via Brave integrado, retorna títulos, URLs e snippets das páginas mais relevantes para uma query. Então, ele busca em tempo real, filtro por data e idioma, sem API necessário, tá? E aqui ele tem esse Web Fetch, então que ele lê o conteúdo completo de qualquer URL, artigo, página, produto, landing page, documentação, ele extrai os textos limpos. Agora, qual que é o desafio? Muitos sites têm bloqueadores de search e de fetch, né? Então você vai tentar fazer isso, por exemplo, com algum site que usa o Cloudflare e o Cloudflare bloqueia. Você vai tentar fazer isso no Reddit, por exemplo, o Reddit bloqueia. Então tem muitos sites que têm bloqueios contra essas LLMs, contra pessoas fazendo esse scrapping dos dados deles, né? Então o que acontece assim, né? Como fica na prática, tá? Você vai pesquisar um concorrente. Então você fala assim, pesquisa o que a empresa X está fazendo e quais são os últimos posts dele, me dá um resumo. Então ele vai usar o Web Search e vai usar o Web Fetch. Agora, checar o preço do produto. Qual o preço do produto, tal, acessa a ferramenta, acessa o site deles e me fala. Vai usar o WebFetch. Leia o artigo em documentação, né? Então leia para mim esse artigo e traga os 3 pontos mais relevantes aqui. WebFetch, tá? Então sem você configurar nada, ele já funciona. Então essa é a maravilha do seu agente. Você já plugou ele aqui dentro do seu Telegram, começou a usar, ele já sabe pesquisar, ele já vai fazer as coisas automaticamente. Agora, como a gente sobe o nível, né? Então como a gente cria uma segunda camada aqui dentro. Então a gente vai criar aqui esse Brave Search, tá? Então olha só, o que esse Brave Search faz? O Brave Search ele é uma. Deixa eu ler aqui, né? Ele tem essa busca nativa do OpenClaw, ela é compartilhada. Então ela funciona, mas ela tem limites. Com a sua própria key, você tem mais resultados por busca, sem filtros artificiais e com um controle total sobre o volume. Então, usando a busca nativa versus a API do Brave Search. Né? Então, resultado por busca, você tem o básico. Já com o Brave Search, você tem 20 pesquisas por mês. Tipo, beleza, assim. Desculpa, 20 pesquisas por mês, não. Você tem até 20 resultados. Então, ou seja, são 2 páginas de pesquisas do Google, por exemplo, que já é mais que o suficiente, né? Aí a gente tem um volume de buscas. Então, aqui você tem um volume de busca compartilhado e aqui no Brave você tem 2.000 por mês. Filtros avançados, limitado, completo, controle de data, parcial, total, custo, grátis, grátis até 2.000 requisições por mês. Meu amigo, se você fizer mais de 2.000 requisições por mês, vale muito a pena você pagar. Mas a grande maioria de vocês não vai fazer, então o Brave Search é perfeito, tá? Então, como a gente cria aqui uma chave no Brave Search, tá? Então, o que vocês têm que fazer é entrar nesse site aqui, ó, do brave.com, tá? Brave.com. Então, a gente vai aqui no brave.com, a gente vai vir aqui em login, né? É que aqui no meu caso eu tô com a tela diminuída, né? Se eu tivesse com a tela cheia aqui, ele já ia aparecer o login ali, tá? Mas eu vou deixar ela diminuída aqui, tá? Então você vem aqui, você vai em login, então vamos colocar aqui a senha. Beleza, logamos aqui dentro da página do Brave, né? Então uma vez que você loga dentro da página do Brave, você tem essa opção aqui na esquerda chamada API Keys, né? Então você pode vir aqui em API Keys e você vai clicar aqui em adicionar nova API. Então você vai colocar aqui curso OpenClaw, vou criar essa API para vocês e eu vou adicionar, tá? Então ele vai criar essa nova chave API aqui, né? Vou copiar essa chave API e aí basicamente o que você tem que fazer é vir aqui para o seu agente e falar assim, quero que você conecte-se com a API do Brave Browser e salve essa chave API dentro do OnePassword, né? Ou se você não usa o OnePassword, você salva ele, fala para ele salvar no .env, né? Que aí você pode salvar ele nesse arquivo local também. Aí você passa a chave aqui para ele e ele simplesmente vai conectar dentro do Brave, tá? Simples assim, tá? Então eu vou apagar essa chave aqui, porque agora que não preciso mais dela, mas foi explicado para vocês, né? Então como configurar? Você vai clicar nesse link aqui, Brave Search API, você vai configurar lá no OpenClaw, né? Aqui ele está falando para você configurar no terminal, né? Então você pode digitar esse comando no terminal, dá na mesma, mas eu prefiro vir aqui e mandar direto para o meu agente aqui e já era, tá? E aí o seu agente já pode usar nova key e você tem 2.000 buscas por mês. Então se você fizer 3 a 5 pesquisas por dia, por exemplo, monitorando concorrentes notícias, você fica dentro do limite, né? Então para uso mais intenso, você paga $3 a cada 1.000 buscas, que é muito barato, né? Agora eu vou falar para vocês uma nova camada, uma terceira camada agora de pesquisa. Então a gente foi lá e você quer fazer uma pesquisa profunda. Então a gente vai usar o Web Search,
a gente vai usar o WebFetch, a gente vai usar o Brave Browser e a gente vai usar o Perplexity. Perplexity faz você fazer uma pesquisa muito mais profunda de mercado. Então, se você não conhece o Perplexity, Perplexity é essa ferramenta aqui de pesquisa. Então, você pode pesquisar várias coisas aqui dentro e ele traz um resultado, as citações, a fonte, tudo bem organizadinho, tá? Então, basicamente, você vai entrar aqui no site do Perplexity, né? Então, eu vou abrir aqui, eu tenho a versão Pro, né? Então, você vai abrir o site do Perplexity, você vai aqui em todas as configurações, né? E aqui você tem aqui chaves API, logo aqui na esquerda, tá vendo? Então, você vem aqui chaves API, aí você vai clicar em gerar nova chave API, então você vai colocar aqui curso OpenClaw e eu vou criar uma chave API, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, vou copiar essa chave API e aí eu vou chegar aqui e falar a mesma coisa. Quero que você se conecte nessa chave API do Perplexity, aí você põe a chave API, salve ela no OnePassword e use sempre para pesquisas profundas completas. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Você pode usar outros motivos para ele fazer a pesquisa, não precisa ser só com pesquisas profundas, né? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, de novo, vou apagar essa chave aqui, porque a gente não vai usar ela aqui agora, né? Então, você salva ela no OnePassword e pronto, você chama ela via skill, tá? Então, quando você fala assim, o que é usar via skill? Você chega para ela e fala assim, use o Perplexity para pesquisar X, ou configura o Deep Research. Bruno, o que é o Deep Research? Esse é o bônus que eu vou passar para você aqui, tá? Mas antes de eu passar para você esse bônus, deixa eu falar quanto custa usar o Perplexity. Então, o Perplexity, ele é pago. Então, você vai pagar para usar a chave API deles. Então, eu normalmente gasto $5 e eu deixo $5 lá e eu já coloquei $5 faz semanas e eu acho que eu não cheguei nem perto de gastar esses $5 aqui, tá? Então, ó, eu ainda tenho $4,82. Então, tipo assim, cara, se você colocar $5, você pode fazer buscas infinitas no Perplexity também, tá? Agora, vou trazer alguns casos de usos aqui para você pode usar, tá? Então, você pode trazer algum caso de uso de monitorar concorrentes, você pode fazer pesquisa de mercado, você pode acompanhar notícias do setor, você pode extrair dados de sites, né? Então, você pode pedir para ele, quando sair uma notícia importante sobre algum tema específico, tipo a regulamentação de IA no Brasil, ou toda manhã fazer uma busca sobre XYZ, ou todo dia analisar um mercado financeiro, um mercado tal. Então, duas ferramentas de busca que ficam disponíveis sem essa opção aqui na esquerda chamada API, tá? Brave.com. Então a gente vai aqui no brave.com, Brave, tá? Simples assim, tá? Então eu vou apagar essa chave aqui, porque agora que não precisa mais dela, mas foi explicado para vocês, né? Então como configurar? Você vai clicar nesse link aqui, Brave Search API, você vai configurar ela no OpenClaw, né? Aqui ele tá falando para você configurar no terminal, né? Então você pode digitar esse comando no terminal, dá na mesma, mas eu prefiro vir aqui e mandar direto pro meu agente aqui e já era, tá? E aí o seu agente já pode usar nova aqui e você tem 2.000 buscas por mês. Então se você fizer 3 a 5 pesquisas por dia, por exemplo, monitorando concorrentes notícias, você fica dentro do limite, né? Então para uso mais intenso, você paga $3 a cada 1.000 buscas, que é muito barato, né? Agora eu vou falar para vocês uma nova camada, uma terceira camada agora de pesquisa. Então a gente foi lá e você quer fazer uma pesquisa profunda. Então a gente vai usar o Web Search, a gente vai usar o WebFetch, a gente vai usar o Brave Browser e a gente vai usar o Perplexity. Perplexity faz você fazer uma pesquisa muito mais profunda de mercado. Então, se você não conhece o Perplexity, Perplexity é essa ferramenta aqui de pesquisa. Então, você pode pesquisar várias coisas aqui dentro e ele traz um resultado, as citações, a fonte, tudo bem organizadinho, tá? Então, basicamente, você vai entrar aqui no site do Perplexity, né? Então, eu vou abrir aqui, eu tenho a versão Pro, né? Então, você vai abrir o site do Perplexity, você vai aqui em todas as configurações, né? E aqui você tem aqui chaves API, logo aqui na esquerda, tá vendo? Então você vem aqui chaves API, aí você vai clicar em gerar nova chave API, então você vai colocar aqui curso OpenClaw e eu vou criar uma chave API, tá vendo? Então eu vou vir aqui, vou copiar essa chave API e aí eu vou chegar aqui e falar a mesma coisa. Quero que você se conecte nessa chave API do Perplexity, aí você põe a chave API, salve ela no OnePassword e use sempre para pesquisas profundas completas. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Você pode usar outros motivos para ele fazer a pesquisa, não precisa ser só com pesquisas profundas, né? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, de novo, vou apagar essa chave aqui, porque a gente não vai usar ela aqui agora, né? Então, você salva ela no OnePassword e pronto, você chama ela via skill, tá? Então, quando você fala assim, o que é usar via skill? Você chega para ela e fala assim, use o Perplexity para pesquisar X, ou configura o Deep Research. Bruno, o que é o Deep Research? Esse é o bônus que eu vou passar para você aqui, tá? Mas antes de eu passar para você esse bônus, deixa eu falar quanto custa usar o Perplexity. Então, o Perplexity, ele é pago. Então, você vai pagar para usar a chave API deles. Então, eu normalmente gasto $5 e eu deixo $5 lá e eu já coloquei $5 faz semanas e eu acho que eu não cheguei nem perto de gastar esses $5 aqui, tá? Então, ó, eu ainda tenho $4,82. Então, tipo assim, cara, se você colocar $5,
você pode fazer buscas infinitas no Perplexity também, tá? Agora, vou trazer alguns casos de usos aqui para você pode usar, tá? Então, você pode trazer algum caso de uso de monitorar concorrentes, você pode fazer pesquisa de mercado, você pode acompanhar notícias do setor, você pode extrair dados de sites, né? Então, você pode pedir para ele, quando sair uma notícia importante sobre algum tema específico, tipo a regulamentação de IA no Brasil, ou toda manhã fazer uma busca sobre XYZ, ou todo dia analisar um mercado financeiro, um mercado tal. Então, ela pode fazer todas essas pesquisas e trazer dados reais para você, atualizados. Dica bônus, fala para ele te mandar esses dados num HTML bonito. E aí ele te gera um material bonito, que nem ele gerou essa aula aqui, com gráficos, explicações. Fica muito legal para você receber esse material, né? E aí o bônus exclusivo dessa aula para você que chegou até aqui no fim, que é a minha skill do Deep Research. Então a skill do Deep Research é uma skill que eu criei para fazer uma pesquisa, né, profunda, que é basicamente a gente transformar o nosso agente num pesquisador sênior. Então é uma instrução que transforma o Web Search, o Web Fetch e o Perplexity num fluxo de pesquisa profundo com um relatório acionável no final, né? Então você tem aqui uma baita de uma pesquisa sobre um assunto específico, tá? Então, de novo, eu deixei dentro da pasta dessa aula o arquivo .markdown, né, .md dessa skill. Basta você arrastar esse arquivo para a conversa do seu agente e falar para ele, salve essa skill, e ele vai salvar essa skill do Deep Research para você, tá? Então, como eu vou deixar disponível essa skill para vocês, tá? Você pode salvar essa skill simplesmente arrastando para o seu agente aqui. A skill está no Google Drive da pasta dessa aula. Você pode arrastar essa skill aqui e ele já salva essa skill do Deep Research, tá bom? Então, tá tudo certinho. Aqui é só um exemplo do prompt, né? Então, diga seu agente para fazer um Deep Research sobre o tema e ele vai fazer aqui, sintetizar tudo num relatório. E ele vai trazer um relatório nesse formato, né? TLDR, que é Too Long Didn't Read, então ele vai trazer um resumo do relatório, o contexto, o que ele achou por subtema, uma análise cruzada, recomendações e fontes, tá? Então, como funciona o fluxo? Você faz uma pergunta, ele pesquisa na web, e depois ele faz o web fetch, depois a aula do Perplexity e ele salva no relatório. Então, essa é a aula para vocês, de vocês usarem essa skill de pesquisar na internet. Então, lembre-se que o seu agente já vem com o web search, já vem com o web fetch, você pode instalar o Brave Browser para melhorar as pesquisas e o Perplexity para adicionar uma camada a mais de pesquisa profunda, beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula, vejo vocês na próxima aula.